É isso, vamos chegando, sentando o dedão no like, porque o nosso treinador Felipe Luiz deixou os palmeirenses pé da vida, se rasgando por conta de uma declaração que vocês vão acompanhar, que nós vamos acompanhar o que foi que ele falou. Falou sobre o Mundial, o jogo contra o Cruz Azul, falou sobre diversos assuntos e nós vamos acompanhar neste vídeo. Então, ó, já senta o dedo no like, se inscreve no canal, hypa muito este conteúdo que é muito importante você hypar, clique hypa e me segue no meu Instagram, @almeidafla81, link para me seguir no Instagram aqui embaixo na descrição deste vídeo ou através deste QR Code que está aí na sua tela. E vamos aproveitar aí a grande promoção Black Friday de dezembro aqui na lojinha do Almeida, aqui no YouTube Shop. Produtos do nosso Flamengo que você já vai poder adquirir aí com um precinho bem pequenininho. Lista de todos os produtos aqui na descrição deste vídeo ou um botãozinho que vai aparecer aqui no canto da sua tela, beleza? Vamos lá? Felipe Luiz falou sobre diversos assuntos e meteu o cacete, meu irmão. Foi pra cima da porcalhada da Leila Pereira e a torcida do Palmeiras numa situação aí, cara, eles ficaram irritadíssimos e nós vamos conferir o que foi que o Felipe Luiz falou. Vamos lá? Créditos Flamengo TV, canal oficial do nosso Mengão. Já vou deixando meu like aqui e simbora. Vamos lá. Felipe, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa logística que foi feita aqui para a Copa Intercontinental, já que é uma temporada intensa para o Flamengo, são 75 jogos até aqui, enfim, agora, se der tudo certo para o Flamengo, mais 3 jogos. O quanto essa logística de ter antecipado um pouquinho essa viagem, o Flamengo já campeão brasileiro, conseguiu vir no sábado, 3 treinos aqui, o quanto isso, de alguma forma, ajuda, né? Melhora um pouquinho que seja para vocês estarem bem fisicamente, tecnicamente, mentalmente, já para esse jogo de amanhã. A logística foi muito bem preparada. Como você bem citou, tivemos uma oportunidade de viajar um dia antes do que deveríamos ter viajado, por conta de poder antecipar esse título brasileiro, e conseguimos nos adaptar, treinar e poder principalmente descansar aqui com um fuso horário muito diferente do que é o nosso no Brasil. Então eu acredito que o time chega em perfeitas condições físicas para poder disputar esse jogo. Os jogadores não me demonstram nenhum tipo de cansaço físico, e da parte mental, ao contrário, mais leves do que nunca depois de ter conquistado os 2 títulos mais importantes do futebol sul-americano. Aqui, Felipe. Felipe também, da TV Bandeirantes. É natural, por mais que o ser humano às vezes não perceba isso, depois que você ganha 2 títulos importantes, dá uma relaxada. Como que você faz para trabalhar essa mentalidade vencedora de sempre estar disputando e ganhando, mesmo depois de chegar no auge, conquistar a América, conquistar o Brasil, porque é natural, às vezes, o ser humano dar uma relaxada? O ser humano, ou muitos deles, podem relaxar depois de alcançar um objetivo. É um grupo que está feito de multicampeões, a única coisa que eu sinto é que eles querem mais. Essa era a minha principal preocupação, como eu falei na última coletiva, mas o que eu vejo é muita ambição nos treinos, muita fome, muita seriedade, e não só espero que seja assim no Mundial, se também que seja no ano que vem, porque no final das contas os jogadores que são multicampeões, eles continuam conquistando, porque eles não perdem a ambição e a fome de conquistar títulos. Por isso que são jogadores tão grandes, tão gigantes e com tanta história dentro do futebol, porque eles não param e não se acomodam depois de conquistar um título. ¿Qué tal, Felipe? Buenas tardes, Fabrício Domingues para Boa Fox tarde, Fabrício Domingues para Fox do México. Na tua primeira resposta, você dizia que o Cruz Azul é muito bem comandado. Você quer falar um pouco sobre o que você conhece do Nicolás Larcamón, o seu estilo de jogo? Ele treinou há alguns anos uma equipe no Brasil. Por que você acha que a equipe do Cruz Azul está bem comandada? Bom, primeiro porque quando eu vejo o Cruz Azul jogando, vemos de uma maneira muito clara a ideia do treinador, vemos que está muito bem trabalhado, uma equipe com identidade, com a fase de transição defensiva para ofensiva, pressionando. Acho que os jogadores compraram muito bem a ideia de qual é o conceito de pressionar o time adversário, oferecendo também muita mobilidade no meio-campo. Isso mostra como pensa o treinador dentro do campo e também pela história que ele tem. Como você falou, ele passou pelo Cruzeiro, então a gente tem alguns amigos em comum, porque no futebol todo mundo se conhece e falaram muito bem dele.
Então, é um treinador importante, especialmente dentro da Liga Mexicana. Não é a primeira equipe que ele treina. Por isso, sua equipe é tão sólida e chegou onde chegou. Fala, Felipe, tudo bem? Chico Moedas, Casa TV. Primeiro, queria te agradecer pelos conquistas recentes. Segundo, pelo elogio no Super Mundial também, que me garantiu um emprego. Cara, assim, você já falou em espanhol, né? Mas queria que você pudesse falar um pouquinho como é que joga essa equipe do Cruz Azul. E se você pudesse relacionar esse estilo de jogo com alguma equipe brasileira também, o mais próximo possível. Obrigado. Bom, não lembro de ter elogiado. Te elogiei? Tô brincando. Mas tá bom. Não. Vamos lá. O Cruz Azul, como eu falei aqui em espanhol, é um time que tem as ideias muito claras, é um time que pressiona muito, muita força física, duelos individuais, perseguições, um time que quer ser protagonista do jogo e depois com a bola também quer ser protagonista e quer propor, e é muito difícil até roubar e tirar a posse de bola do Cruz Azul, porque é um time que costuma dominar os adversários que joga contra eles quase sempre, né? Então, similar à forma de defender um pouco do Bragantino, do Mancini, do Cuca, do Atlético Mineiro, um pouco similar, né? Não existe equipes iguais. E para jogar, várias equipes jogam com essa estrutura, mas a individualidade dos jogadores faz com que seja uma equipe única, principalmente porque tem meio-campistas com muita qualidade, muita mobilidade, que se oferecem a todo momento para poder jogar, o que faz ser uma equipe muito difícil de ser pressionada. Felipe, buenas tardes. Armando Alejandro para o Diário Marca. Felipe, boa tarde. Armando Alejandro para o Diário Marca. Com você, com Saúl, você trouxe um pouco do DNA do Atlético de Madrid para o Flamengo, campeão da Libertadores, campeão brasileiro, e podendo até terminar de forma histórica com o triplete, com o Campeonato Mundial, né? Bom, o DNA do Atlético de Madrid é algo que a gente traz com a gente pelo tempo que a gente ficou lá, especialmente o Saúl. Eu falei muito sobre o que o Cholo Simeone conseguiu conquistar, e o fato de eu estar sentado aqui hoje é porque ele me inspirou a estar aqui. E ele sabe que gosto muito dele e que devo muito a ele. Mas o Flamengo é um clube diferente, tem uma história diferente, uma maneira de viver o futebol que é diferente. E a gente conseguiu esse ano grandes conquistas, conseguimos fazer história nesse momento com conquistas tão difíceis como a da Libertadores, e somos muito orgulhosos, estamos muito felizes de conquistar isso juntos. Bom, você costuma falar sempre que não gosta muito de ficar olhando para trás, que está sempre pensando no próximo objetivo. Depois desses dias tão intensos, né, que imagino também de alívio, né, de toda a pressão do ano, você conseguir atingir os objetivos, quando é que você virou a chave aqui para a competição agora, e como você está fazendo também para a questão da sua renovação não entrar também nesse período? O presidente ontem deu declaração que as coisas estão se aproximando de um acerto. Como é que foi essa virada de chave para a competição e tentar se blindar aí com esses assuntos mais em relação a você? A virada de chave é rápida a partir do momento que você começa a estudar o adversário, né? A chave vira rápido, porque sabemos todos da cobrança, primeiro que existe, e a exigência que existe no Flamengo, primeiro pela parte interna já do clube e também pela parte externa do torcedor, que sempre exige o máximo. Depois a competição, a importância que tem essa competição para o futebol sul-americano, nos dá também a possibilidade de continuar fazendo história, por isso queremos chegar o mais longe possível dentro dessa competição. Também nos dá muita confiança, né, de ter logrado todos os melhores números do campeonato mais difícil para mim, de formato de liga do mundo, que é o Campeonato Brasileiro, onde tantas equipes grandes com tantas adversidades durante o ano, tantos jogos que viemos durante o ano, e meus jogadores lograram fazer um campeonato extraordinário, na qual me deixa muito, muito orgulhoso.
E sobre a renovação, para mim, primeiro a prioridade é o jogo que vem pela frente, é o Flamengo, é o que nós estamos disputando, e tudo que é pessoal fica, fica secundário nessa parte. Sei que está chegando no final do ano, mas não vamos ter nenhum problema. علاء الدين إقراع وكالة الأنباء القطرية نهنئ المدرب على المسيرة. Okay. علاء الدين إقراع وكالة الأنباء القطرية نهنئ المدرب فيليبي على هذه المسيرة والتوهج الكبير لفريق فلامينغو في الموسم الحالي كأس ليبرتادوريس وأيضا الدوري البرازيلي. هناك طموحات للقب ثالث في العام الحالي. رأينا في النسخة الماضية بوتافوغو اصطدم أمام باتشوغا المكسيكي أيضا. كيف سيتعامل فلامينغو مع مواجهة الغد وأيضا خطورة فريق كروز أزول وكيف وجدت الأجواء هنا في قطر يعني بعد الوصول إلى الدوحة؟ Todos os passos do Flamengo aqui na Flamengo TV. Ok, em português? Em português. Ok. Se você conseguir falar. Não. Uma outra palavra. Não. Obrigado. Sobre a nossa recepção aqui foi muito boa no Catar, sempre foi, sempre que tive a oportunidade de vir aqui nos países árabes, eu sempre fui muito bem recebido. E nossa equipe foi muito bem recebida aqui, as instalações, o campo é maravilhoso, o hotel muito bom também, então estamos muito bem servidos e recebidos. O ano passado, quem jogou contra o Pachuca foi o Botafogo, né? Nós não estivemos aqui, mas claro que são circunstâncias diferentes, são momentos diferentes, são equipes diferentes. O Cruz Azul também é muito diferente do que era o Pachuca ano passado. É um time que tenta dominar muito mais o jogo, ser muito mais protagonista do jogo. Portanto, vai ser uma disputa interessante e intensa, porque os dois times têm muita qualidade para poder propor e dominar um encontro. Acredito que nós chegamos numa forma excelente, tanto de forma física como de uma maneira mais leve, né, na forma mental, e vamos desfrutar o máximo possível desse torneio que é um sonho para todo mundo conquistar. Felipe, Monique Danello, TNT Esportes. Esse ano vocês já tiveram a oportunidade de disputar um Mundial, mas num formato diferente. Essa competição é diferente de tudo que vocês viveram esse ano. Talvez só se assemelhe à final da Libertadores, né? Porque é um jogo único. Se joga amanhã e ganha, avança e continua vivo na competição, senão não tem mais Mundial. O que isso influencia, o fato de ser um único jogo, de precisar vencer esse jogo para continuar vivo na competição? E só mais uma coisinha, se o Flamengo for até a final, tem chance do Pedro jogar o Mundial? Tem, por isso que ele está aqui, porque acreditamos que ele vai conseguir se recuperar, e é o nosso atacante e precisamos tomara que a gente possa conseguir ter ele no campo novamente. Sobre o mata-mata, né, que um jogo e você está eliminado, foi praticamente assim o ano inteiro na Libertadores, que aliás os dois times que passamos na Libertadores são os dois finalistas do Campeonato Argentino, que conste e que não esqueçam desse detalhe, que foi muito difícil conseguir o que conseguimos, foi muito difícil ser campeão brasileiro, que dentro do próprio Campeonato Brasileiro foram muitos mata-matas, foram muitos jogos onde se perdesse o nosso adversário disparava, ou tendo que ganhar para realmente ficar na ponta. Então nosso time vem acostumado esse ano a disputar jogos decisivos, desde o Campeonato Carioca, onde foram 8 clássicos, já eram decisivos, porque sabemos da cobrança que até mesmo no cargo, você perde um clássico, tudo, a cobrança ela triplica, então estamos acostumados com esse tipo de pressão, e os jogadores convivem bem, e nesses jogos, principalmente, que os jogadores grandes aparecem. Felipe, boa tarde. Boa tarde. Renato Senise, da ESPN Brasil. Campeão carioca da Libertadores, brasileiro, 75 jogos na temporada, como já foi dito antes. Levando em consideração tudo, a loucura que é o calendário, os gramados, os jogadores que chegaram e saíram, o Flamengo que chega aqui, você acha que você conseguiu tirar tudo, taticamente, defensivamente e ofensivamente, do elenco que você tem em mãos, levando em consideração todos esses problemas? E ainda,
nesses problemas, o Flamengo protocolou na CBF um pedido de padronização dos gramados brasileiros, inclusive uma proposta que acabe os gramados sintéticos. Eu queria saber se você sabia disso, teve alguma participação disso e o que você acha dessa atitude do Flamengo. Primeiro que fomos os primeiros em tudo, né? Números, se eu não me engano, melhor ataque, melhor defesa, posse, pressão, não sei. Então, taticamente, obviamente que funcionou. Mas claro que sempre digo, repito, né, que meus jogadores, eu tenho muito orgulho deles, são os melhores para mim, eles são, não só da boca para fora, senão porque eu realmente acredito que eles são os melhores. Eles me demonstram a cada dia, primeiro pela ambição que eles têm de continuar conquistando, pela seriedade com que eles levam cada detalhe do treino e não é à toa que eles são multicampeões. Mas que dá para continuar evoluindo, não tenho dúvida, sempre, cada jogo se cometem erros e a gente vai corrigindo e também são detalhes novos do plano, de ponto de vista tático que eles vão assimilando para tentar sempre causar dificuldades para os adversários. Felipe. Sobre os gramados, obviamente, né, que qualquer... primeiro, na minha opinião, nós temos que começar pelo básico. Por que o hino nacional antes do jogo do Campeonato Brasileiro? Ninguém respeita, ninguém canta. Os torcedores dão risada do hino, cantam outra música em cima do hino. Ninguém respeita o minuto de silêncio. Começando por aí. Então vamos... E depois os gramados, claro. Que campeonato no mundo, como por exemplo na Europa, tem 6 clubes que vão jogar em campo sintético. Isso, infelizmente, tira valor ao nosso produto, faz com que menos espectadores ao redor do mundo queiram assistir o nosso campeonato, por isso, e também pela saúde dos jogadores que sempre se joguem em gramado natural, em perfeitas condições. Esse seria o mundo ideal. Felipe, aqui atrás, Dani Boaventura. Aproveitar que você está falando de gramado, a gente está fazendo uma reportagem especial sobre o estádio aqui. Queria um pouco da tua percepção assim, sobre esse estádio, sobre talvez se é uma vantagem ou se não faz diferença serem 3 jogos no mesmo espaço físico, se isso muda alguma coisa para os teus jogadores dentro de campo. Como é que você está enxergando o fato do Al Rayyan? E aí uma besteira que o torcedor olha com um pouco de carinho, o Al Rayyan tem cadeiras vermelhas e pretas majoritariamente. Assim, a tua visão sobre o estádio de maneira geral? Sobre o estádio aqui? Eu não entrei ali, eu não sei, mas não tenho dúvida que vai estar em perfeitas condições, que o estádio é lindo, vi as fotos, é um estádio de Copa do Mundo, é um estádio maravilhoso. Voltando a falar do gramado também, como o teu companheiro bem citou, na final da Libertadores, no Peru, em Lima, um lugar que quase não chove, talvez tenha sido o melhor gramado que a gente tenha jogado nesse ano. Né? Se é possível fazer isso, também é possível fazer no Brasil. Se é possível fazer aqui no Catar um gramado nessas condições, também é possível fazer no Brasil. Precisamos de investimento, de padronização, de cobrança, e eu não tenho dúvida que a longo prazo podemos conseguir esse nível de gramado e de estádios que eles têm aqui também. Jogar 3 vezes aqui pode ser alguma vantagem? Aqui nesse estádio vão ser os 3 jogos? Sim, passando vai ser tudo aqui. Tudo aqui? Melhor? Melhor. Não, o campo vai estar bom com certeza e nós vamos estar mais habituados com o que é o estádio. Bom. Felipe, aqui? Aqui. Boa tarde. Felipe, o Flamengo ele chega com 20 jogos em média a mais do que os 3 possíveis adversários. O quanto essa maratona de jogos que o Flamengo teve durante esse ano pode pesar no momento crucial, por exemplo, de uma prorrogação, de um jogo mais duro, de um jogo mais disputado? Queria saber, assim, de você como técnico, também o tempo que você teve de descanso, né? Uma semana de descanso com a equipe principal, o quanto isso também te ajudou para preparar o time para esse primeiro jogo e para os demais. Obrigado. Foi um ano longo, difícil para todos, né? Para todos os clubes, para todos. O Flamengo teve 75 jogos porque chegou nas finais, isso é um privilégio, né? Ter mais jogos porque chegou mais longe também, porque jogou o Mundial. Isso é um orgulho também para nós, mas eu acredito sempre no futebol são momentos, né? Às vezes o time está cansado no começo do ano e está descansado no final. Por quê? Porque também a parte mental joga um fator importante, como por exemplo, talvez 1 mês e meio atrás, nossa equipe tenha oscilado um pouco, o time se viu um pouco mais cansado também pela exigência e a pressão que tinha naquele momento. E eu acredito que o momento hoje é muito bom, né? Como você falou, a gente descansou
a maioria dos jogadores, uma semana para esse jogo. Por mais que tenha sido um ano difícil e longo e que todo mundo sabe que os jogadores também precisam de férias, eles querem conquistar. Fisicamente conseguimos revezar bastante o elenco durante esse ano para diminuir as lesões e principalmente para ter todo mundo disponível, na qual praticamente todo mundo está disponível. E acho que chegamos nesse Mundial talvez no nosso melhor momento. Então, como eu sinto, né? Depois dentro do campo a gente vai poder comparar, mas eu sinto o meu time num momento excelente. É isso, rapaziada. Esse foi Filipe Luís. Muito bem a coletiva do Filipe Luís, dando aula e, lógico, falou que tem que ser falado mesmo, principalmente sobre o gramado sintético, sobre a falta de educação, né, meu irmão? Da torcida que vai no estádio, ao invés de cantar o hino nacional com orgulho, fica cantando com outras palavras, ridículo. Deu uma porrada no que é a torcida do Palmeiras, né? Que não canta o hino nacional, canta o nome do clube deles, que é ridículo, né? Muita gente não sabe, mas até aplaudir o hino nacional depois que ele se encerra é uma falta de educação. O hino nacional está tocando, se encerrou, nunca se aplaude, fica em silêncio, porque é falta de educação, um desrespeito você aplaudir o hino nacional no final dele. E, pô, é tudo esculhambado aqui nesse país, né, cara? Então, muito bem as palavras do Filipe Luís, concordo em número, gênero e grau. Comenta aí embaixo, deixa as opiniões de vocês por o que foi mais este vídeo aqui do canal Almeida Fla. Então é isso, até a próxima. Acima de tudo, ó, Flamengo.